Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados. Depois do antepenúltimo debate mensal proposto pelo Governo Regional da Madeira, subordinado ao tema Assuntos pendentes com a República, JPP propôs, no âmbito das suas competências de fiscalização regimentais, um debate extensivo aos reais assuntos que se encontram pendentes com a população da Madeira, e são inúmeros e em diversas áreas. O debate podia ser mais produtivo se não persistisse ainda, infelizmente, o vício governativo de esconder documentos e dados relevantes para o escrutínio da fiscalização, mas continuaremos a teimar nesse tema. Recordamos também que, passado mais de um ano, perante uma situação excepcional, devido ao Covid, compreensivelmente acompanhamos esses desafios. Nesse período também estancou-se maiores consequências para o tecido social, económico e social. Mas recordemos igualmente que também se tentou estancar e esvaziar este órgão de governo próprio, a Assembleia, com alterações regimentais visando estabelecer o velho sonho do regime anterior, um voto por procuração. Tentativas essas defraudadas e que motivaram recuo após veemente contestação. De igual modo, e contrariando a mensagem da aproximação humanista de Miguel Albuquerque, que em março de 2015, já depois das eleições, afirmou que teria, cito, uma dialética democrática adulta e civilizada com oposição. Mas nunca o Presidente do Governo Regional teve a cultura democrática e a civilidade tolerante de sentar, pelo menos na fase Covid, com os parceiros político-partidários com assento parlamentar. Contrariando a tese profética de uma potência dialética democrática, Miguel Albuquerque, ao mesmo tempo que pedia o contributo de todos nesta Casa 27 de Janeiro, acabou por marginalizar todos os partidos da oposição. Virou um absolutista sem maioria absoluta. Até a própria ACIF, durante esse período pandémico, se queixou da falta do diálogo institucional. Hoje não haverá fugas sistemáticas e deliberadas para a República. Hoje discutiremos os temas específicos que preocupam os madeirenses e os porto-santenses e que se encontram também plasmados no programa de governo e nos manifestos eleitorais. Senhoras e senhores deputados, não é só a República que tem vários assuntos pendentes por resolver com a região. Também o Governo Regional da Madeira tem vários assuntos pendentes por resolver com a população da Madeira e do Porto Santo. Sobre o custo de vida, sobre a fiscalidade, apesar da possibilidade do diferencial fiscal de 30%, os produtos da Madeira são mais caros do que no continente, agravados pelo custo elevado de transporte marítimo de mercadorias e pelo IVA a 22%, herdeiro do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. Está, pois, por cumprir o desiderato da autonomia fiscal. À custa do IVA a 22%, os custos com os serviços básicos, tal como a luz e o gás, são mais caros do que nos Açores. Os combustíveis, igualmente mais caros, resultante do adicional de 15% do imposto sobre os produtos petrolíferos, em substituição das portagens da via rápida, conforme atesta o PAEF. Estes dois exemplos demonstram que ainda existem cicatrizes abertas e a verter causadas pela dívida da Madeira. E a este propósito, o Governo Regional recusa sistematicamente baixar o IVA, proposto também pelo JBP, justificando que a baixa fiscal não incidiria no preço dos bens e serviços e aumentaria, por consequência, os lucros das empresas que manteriam o mesmo preço praticado ao consumidor. No entanto,
E vejamos esta incoerência, quando o Governo isentou a Tubcarga às transportadoras marítimas, usou esse argumento que iria baixar o preço final dos bens e produtos. Mas tal não aconteceu e o preço não baixou. Temos não só o IVA mais alto das regiões autónomas, como também a infelicidade dos trabalhadores madeirenses receberem menos de 17 euros mensais de salário mínimo do que os trabalhadores açorianos. Tudo o que poderia ter de folga nos impostos que a região cobra para financiar o seu despesismo imparável. O programa de governo inscreveu a criação de um sistema fiscal regional próprio, mas na realidade não o pratica. O governo gastou quase 20 mil euros para a elaboração, cito-se, de um pequeno memorando para a estruturação de um sistema fiscal próprio, numa sociedade do fiscalista António Lobo Xavier, que se baseou na esmagadora maioria no IRC, por indicação do próprio governo, e que toca ao de leve o IRS e o IVA. Em vez de um sistema fiscal próprio, passamos a ter um sistema de IRC próprio. No capítulo dos transportes e da mobilidade, recordamos outros assuntos pendentes não resolvidos com a população da Madeira e prometido por Miguel Albuquerque em 2015 e daí para cá. E que vem expresso nesta frase muito conhecida e muito proliferada. Cito: temos de baixar o preço dos transportes aéreos. Temos de baixar o preço dos transportes de mercadorias. Temos de ter uma ligação férrea à Madeira. Vamos concretizar esses objetivos, seja lá contra quem for, podem ter a certeza. Fim de citação. Estão a ouvir? Muito bem. Como se vê, e apesar de todas as juras e de todas as certezas, quem muito promete, pouco ou nada acabou por cumprir. Além dos preços exorbitantes dos transportes de mercadorias não se encontrar cumprido, permanece um silêncio absoluto sobre a paragem do ferry do Porto Santo no mês de janeiro, o que contradiz o compromisso do programa de governo, cito, reforçar as acessibilidades externas, mantendo-se a ligação marítima durante todo o ano e sem interrupções. Ainda nos transportes, persiste a resolução de um verdadeiro e efetivo plano de contingência, tal como preconizado no P10, e a redução das taxas aeroportuárias, tal como defendido, uma vez mais, por Miguel Albuquerque em novembro de 2021. Os transportes terrestres fica pendente das propostas apresentadas pelo JBP para a adaptação da Lei 45 de 2018, vulgarmente conhecida Lei Uber, que permitiria aos veículos TVDE circular com a identificação exterior fixa, indicativa do tipo de serviço, o número de licença atribuída àquele veículo e a respectiva zona geográfica de contingente. Todas estas propostas rejeitadas pela coligação PSD-CDS. Fica também a certeza de uma fiscalização apertada aos meandros do concurso público internacional para a concessão do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros na região. Muitos outros assuntos poderiam ser abordados neste preâmbulo. O apoio ao sector primário, a recusa na adaptação do Estatuto da Agricultura Familiar, a falta de seguro de colheitas, o aumento dos custos de produção, a vergonhosa falta de pagamento aos expropriados, alguns deles com dezenas de anos de atraso, a falta de água de rega, o investimento da frota pesqueira, a escolha a dedo por parte do Sr. Governo para o estabelecimento de contratos de programa com filiações partidárias de amigos nas autarquias, os atrasos flagrantes na falta de vontade de estabelecer legislação para as competências para as autarquias, enfim, vários assuntos.
Mas termino, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, de forma mais ou menos próxima, com um tema mais ou menos próximo. Um tema que nos diz a todos que tem a ver com a saúde. Somos, infelizmente, a única região do país, repito, a única região que não tem tempos máximos de resposta garantidos para a realização de uma cirurgia, para uma consulta ou para um exame. Caberia ao Sr. Secretário Regional da Saúde fixar e publicar os prazos clinicamente adequados para a realização desses atos médicos. Significa isto que a Secretaria Regional está em cumprimento jurídico com todos os madeirenses e porto-santenses desde 2016 e já lá vão mais de 5 anos. E nós não vamos ficar por aqui. Continuamos a ter centros de saúde que não retomaram na plenitude os serviços que prestaram. Continuamos a ter falhas graves na prestação de cuidados de saúde à nossa população. Continuamos a ter listas de espera vergonhosas. 118 mil atos médicos em lista de espera. Mais de 8.600 são de crianças e jovens. Quando confrontado com esta realidade e com os números oficiais, o Sr. Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, fica aborrecido e ainda contesta que os números não são reais quando nós mostramos a própria realidade e o próprio documento oficial oriundo da Casa do Sr. Governo. Continua a Secretaria Regional de Saúde a não valorizar profissionais que foram fundamentais no combate à pandemia e que não veem a sua situação profissional regularizada. Porque existe tanta resistência em reunir, em dialogar com estes profissionais. A par desta situação, persiste uma outra injusta, tanto para profissionais como para utentes, e que se revela pelos preços exorbitantes de outros monopólios, nomeadamente do parque de estacionamento do hospital. Uma verdadeira vergonha. Para visitar um utente, um familiar, uma pessoa num hospital, este hospital público, este estacionamento deste hospital público, chega, por vezes, a sorver do utente mais de 30 euros diários. Os senhores deputados que mostrem um exemplo de um hospital público que seja um servidor, uma taxa moderadora dos seus utentes. A este respeito, é oportuno informar que daremos novamente entrada de um projeto de resolução para repor justiça e preços acessíveis nesta situação. Estes debates, senhoras e senhores deputados, de temas pendentes com o Governo Regional, e quando a propaganda muitas vezes teima diariamente a levar os assuntos para além-mar, vai ser uma constante trimestral, anual, por parte do JPP. Disso podem ter a certeza. Resta-me agradecer a presença de todos os membros do Governo aqui presentes para um debate com inovação, para um debate sério, um debate com frontalidade e que para que possamos, ao final do dia, agradecer por esta manhã produtiva. Resta-me também agradecer a todos aqueles madeirenses e porto-santenses que, a nosso pedido, fizeram chegar mensagens de agradecimento, fizeram-nos chegar os seus contributos e fizeram-nos chegar as suas sugestões no sentido de enriquecer este debate. Como reza, senhoras e senhores deputados, como reza o ditado popular, que muitas vezes a maioria não gosta de ouvir, quem vê e ouve o seu povo, vê o mundo todo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Elvio Sousa, do JPP, está assim aberto este debate potestativo, requerido pelo Grupo Parlamentar do JPP.